Olá, eu sou o professor Joatas e esse é o nosso segundo vídeo. Eu gravo ainda no mesmo dia do primeiro, por isso que eu estou aqui com a mesma camisa. E eu vou falar agora da vida filosófica como vida refletida, ou como vida meditada, como prefiram. E o exemplo dessa pequena exposição vai ser Sócrates. Os filósofos anteriores a Sócrates, eles não se chamam pré-socráticos por acaso. Como diz o Julián Marías na sua História da Filosofia, eles são pré-socráticos porque a filosofia, naquele sentido em que ela se desenvolveu na história do pensamento humano, começa efetivamente com Sócrates. Os pré-socráticos são como os primeiros passos, o engatinhar da humanidade, dentro da filosofia, e o Sócrates imprimiu aquela direção, aquela orientação que seria definitiva. Não é, evidentemente, a maturidade do pensamento humano, mas é a tomada de consciência do papel que o ser humano tem dentro do cosmos, dentro do mundo natural. Para os pré-socráticos, a busca do princípio era uma busca indiferente ao papel que o ser humano tem na realidade. Já para Sócrates, porque ele vive numa circunstância diferente também, o ser humano, a pessoa humana, vai ter uma missão, uma função especial dentro do filosofar. E a busca filosófica vai ser uma busca que, sem deixar de ser a busca do princípio da realidade enquanto tal, vai ser uma busca que está mais diretamente relacionada à busca existencial, ética do ser humano. Na época de Sócrates, existia a democracia ateniense. Então, a linguagem ela deixou de ser usada simplesmente para enunciar alguns princípios intelectivos sobre a realidade e passou a ser utilizada para ser o veículo da convivência democrática, o veículo dos debates políticos. Então, a linguagem se tornou esse fator primordial, esse fator principal da convivência, e a própria lógica, como teoria da verdade ou do pensamento correto, melhor dizendo, a própria lógica se desenvolve a partir desse debate, dessa discussão na polis, desse debate democrático. E nessa época, os sofistas, que são professores de retórica, vão ter um papel primordial dentro da polis. E eles têm um ensinamento que é contestado por Sócrates e depois por Platão, por Aristóteles, que consiste simplesmente em ensinar as pessoas, os oradores, a fazer prevalecer suas opiniões pela força da retórica, uma força que a seu modo é física. Não porque a retórica seja algo mal. A retórica é importante saber discursar, é importante saber mover a vontade dos demais, mas em direção à verdade, em direção a uma verdade provável, em direção a um fim justo. Para isso a retórica serve, mas os sofistas usavam a retórica como mero expediente para um convencimento baseado não nos sentimentos nobres, mas nas paixões mais superficiais e até mais vis das pessoas. Então, um retórico, digamos, ou um sofista principal era Protágoras, que ensinava que o homem era a medida de todas as coisas. Em que sentido? Que cada opinião subjetiva tem o mesmo valor de verdade. Porque as coisas, no fundo, seriam, como diria Heráclito, devenientes, mutáveis o tempo todo, a realidade seria um movimento perpétuo, e cada impressão capta apenas um relance dessa realidade, e ela é verdadeira enquanto impressão, e todas teriam o mesmo direito, e aquela que prevaleceria seria aquela que se impusesse a partir da força da retórica. Mas isso, ao mesmo tempo, é a distribuição, não, a destruição da possibilidade de uma convivência realmente humana, fundada na verdade, fundada na inteligibilidade das coisas e fundada na razão humana capaz de perceber e dizer essa inteligibilidade, segundo a filosofia clássica de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, de Santo Tomás e de tantos outros
que se seguiram. Para Sócrates, então, é importante que a filosofia seja um diálogo, mas um diálogo em busca da verdade, diálogo no qual nós possamos colocar em questão as nossas opiniões, digamos assim, superficiais, aquelas que nós temos pelas primeiras impressões, aquelas que nós temos movidos pela paixão, pelo afeto, por alguma coisa da qual a gente gosta, por algum discurso que nos desperta interesse, nos desperta paixões, nos desperta assim, o calor da reação, né? Aquele estímulo forte. Mas seria sempre necessário considerar se as opiniões ou os sentimentos despertados por essas impressões, por essas falas, pela força da retórica, pela força da propaganda, hoje em dia nós diríamos, né, do marketing, se as opiniões geradas a partir desses encontros, se elas são opiniões realmente fundadas na inteligibilidade das coisas que nos são impressas. Para isso eu preciso me recolher, para isso eu preciso silenciar a resposta imediata. Para isso eu preciso ser capaz de adentrar no recinto da minha alma para dialogar comigo mesmo. A filosofia foi definida assim por Sócrates ou por Platão no diálogo Teeteto como o diálogo da alma consigo mesma, que é justamente a reflexão ou a meditação, quer dizer, é a capacidade de olhar para aquela impressão inicial, para a opinião que se gerou a partir dela, de comparar a noção, a ideia, a imagem que eu elaboro, o que foi impressa na minha alma com a própria realidade e então chegar a uma conclusão mais verídica, mais veraz a respeito daquela coisa, daquela coisa que se me imprimiu na percepção sensível e que eu preciso entender naquilo que ela é e não naquilo que ela parece. Eu preciso então fazer esse momento de suspender essa resposta imediata, de não me. Não, eu tenho que não me permitir deixar levar pela primeira impressão, pelas paixões, e preciso, digamos assim, olhar para a realidade para dizer o que ela é. Sócrates ensinava isso através do seu método, através da maiêutica, da qual se fala no Teteto. Maiêutica é a arte da parteira, sua mãe era parteira, e ele dizia ser um parteiro de ideias. Ele facilita, digamos assim, como hoje se diz que o professor é o facilitador, mas não nesse sentido vulgar, ele facilita a concepção das ideias na mente do seu aluno, do seu discípulo, do seu interlocutor franco, sincero, honesto, de todos aqueles que querem não se deixar levar pela impressão, pela opinião, pela doxa, mas sim pela verdade, por aquilo que realmente aparece como sendo o conteúdo inteligível, um conteúdo que só pode aparecer na reflexão, em se tratando de questões éticas, questões morais, questões filosóficas. Nunca a impressão inicial é capaz de agarrar, de apreender os conceitos realmente filosóficos, os conceitos realmente éticos. Então, alguns exemplos nas obras da juventude platônica que recolhem essa metodologia socrática. No Críton, que trata do conceito do dever, Sócrates está preso já, foi condenado a beber cicuta pela acusação que sofrera injusta de ser um ímpio ateu, de ensinar novos deuses, ou de renunciar aos deuses gregos e de desviar a juventude. E ele recebeu uma acusação e uma condenação injusta. Isso a gente vê, por exemplo, no diálogo da Apologia de Sócrates, de Platão. E ele, enfim, não aceita o exílio, mas recebe a pena injusta e está prestes então a morrer, quando Críton, seu amigo, seu discípulo, vai visitá-lo e vai propor que se faça um suborno ao guarda para que ele fuja. E seria possível fazer isso, mas o Sócrates se nega. Se nega porque ele pergunta
ao Criton que se é possível fazer um bem através do mal. Quer dizer, eu se Sócrates aceita fugir, por mais que a condenação dele fosse injusta, a sua ação seria também injusta. Em que sentido? Sócrates explica. Porque as leis da cidade são justas. Aquela aplicação particular da lei ao caso de Sócrates foi indevida, foi injusta. Né? Foi um julgamento errado, um julgamento imoral. Porém, se o Sócrates suborna o guarda, se o Sócrates foge da prisão, ele dá um testemunho de alguém que se rebela contra as leis da cidade, alguém que se rebela contra a cidade que o gerou, que o alimentou, que o educou. Então ele não pode realizar um ato injusto para salvar, digamos assim, a sua pele e para corrigir o juízo injusto. Né? O Criton propôs isso movido pela sua paixão, pela sua amizade apaixonada, no sentido mesmo de uma amizade que quer fazer tudo pelo amigo, mas que não para pensar se é possível fazer algo, realizar um meio errado, um meio injusto para obter um fim justo. Sócrates vai dizer, não é possível, nunca é moral fazer um mal para alcançar um bem. Né? Ao contrário do que diria mais tarde o Maquiavel, os fins não justificam os meios. Seria como contradizer o princípio da não contradição. Eu não posso ser bom, eu não posso ser justo cometendo uma injustiça. Eu não posso realizar um bem através do mal. Em outro diálogo, o diálogo Eutífron, também da juventude platônica, que é um discurso sobre a piedade. Nesse momento, Sócrates ainda não está preso, ele está se dirigindo ao tribunal para ouvir a acusação. E o Eutífron é um jovem, que é um adivinho, é um adivinho que vai ao tribunal condenar acusar, melhor dizendo, seu pai, porque o seu pai teria sido responsável pela morte de um escravo do Eutífron. Né? A circunstância é curiosa. O escravo do Eutífron ele mata um empregado do pai dele. O pai dele não sabe o que fazer, coloca esse escravo numa vala, num buraco, manda um empregado dele ir até a cidade para perguntar o que ele deveria fazer segundo a justiça, né, segundo o direito. Esse empregado demora a voltar, o sujeito morre lá de frio, de fome, porque ficou na vala e o pai despreocupado. Aí o Eutífron vai acusar o pai de assassinato e o Sócrates vai questioná-lo a respeito da piedade desse ato. Né? A piedade é uma virtude que significa a justiça devida aos pais e a justiça religiosa também, né? A justiça devida aos antepassados, aqueles que nos precedem. Né? Os deuses eram considerados antepassados, né? Então, nesse sentido, a piedade é uma virtude religiosa, mas também é uma virtude familiar, de cuidar ou de preservar a honra dos pais. E quando perguntado sobre o que é a piedade, o Eutífron vai se sair e o Eutífron se acha o cara que sabe tudo da realidade, de religião, de piedade, porque ele é um adivinho. Então ele vai dizer, não, piedade é fazer aquilo que os deuses amam. Né? E como Zeus maltratou seu pai, como maltratou seu pai Cronos e tal, então eu posso fazer a mesma coisa. Então o Sócrates vai perguntar, mas uma coisa, ela é justa porque alguém, mesmo sendo Deus, ama e gosta, ou algo deve ser amado, ou algo é amável por já ser justo? Então ele questiona o procedimento do Eutífron, quer dizer, algo não é bom porque eu gosto, porque eu amo, nesse sentido da paixão, nesse sentido do afeto superficial ou sensível, que não necessariamente é superficial. O afeto sensível acompanha também os sentimentos mais profundos, as emoções menos passageiras e que se dirigem a algo efetivamente bom. Porém,
não, eu não posso determinar a bondade ou a maldade de algo porque eu gosto ou desgosto. E aí, quer dizer, eu estava tentando, eu não, no caso o Eutífron, estava tentando, estava fazendo uma acusação baseado numa ideia superficial sobre a piedade, né? Ele achava que seria piedoso acusar o pai, sem refletir muito se o pai tinha tido realmente culpa pelo sujeito morrer, ou se essa morte era injusta e tal. Aqui não quero entrar no mérito, mas o mérito da discussão é sobre o significado da piedade, né? A piedade, no final das contas, é um diálogo aporético, né? Que não termina numa definição. A definição vai na direção de que a piedade suplicar aos deuses pelas nossas necessidades e oferecer a eles sacrifícios por isso, né, pelas nossas necessidades, em honra aos deuses e tal, mas a discussão não termina, mas o importante é que essa metodologia socrática de fazer a pessoa refletir sobre os seus atos, de fazer a pessoa refletir sobre as suas opiniões, sobre as suas conceituações, digamos assim, superficiais, infundadas, ou fundadas em sentimentos, em impressões que não são realmente impressões do caráter inteligível da coisa. Então, sempre, sempre, sempre na nossa vida a gente vai conseguir fazer uma reflexão filosófica se a gente suspender as nossas opiniões, as opiniões que a gente tem formadas pela mídia, as opiniões que a gente tem formada pelas ideologias, as opiniões que a gente tem formada por uma leitura superficial dos filósofos. Nós precisamos refletir, meditar, recolher-nos em nossa alma, em nossa mente, em nossa interioridade e questionar se a nossa opinião corresponde àquela realidade impressa, àquela realidade sentida, se ela percebida, digo, se ela corresponde efetivamente às notas que aparecem, né, na representação imaginária da coisa, se eu consigo realmente visualizar que aquilo que eu estou pensando se encarna na aparição da coisa e não simplesmente na sua aparência, né? Muito mais tarde, no século XX, Edmund Husserl e o seu método fenomenológico vão buscar ensinar como que nós podemos conceituar corretamente uma aparição, baseando-nos não na aparência, mas baseando-nos nas notas realmente constitutivas daquilo que aparece. Isso vai ficar, essa conversa sobre a fenomenologia vai ficar para outra ocasião. Mas o importante aqui é destacar que a vida filosófica tem um sentido ético. Esse sentido ético socrático a vida como a vida como ética mesmo, na medida em que a vida é uma vida meditada, é uma vida refletida, na medida em que nós não nos deixamos levar pelas primeiras impressões, pelas opiniões superficiais, pela propaganda, pela força da retórica, mas nós nos recolhemos no íntimo da nossa alma, na nossa interioridade e buscamos realmente verificar se aquilo que nós escutamos corresponde à realidade percebida, então é que nós vamos começar uma vida filosófica, uma vida de contemplação da verdade. Antes de terminar, né, eu pretendo que esses vídeos sejam mais curtos do que o primeiro. Uma opinião que a gente ouve muito, por exemplo, né? A Igreja Católica fez infinitas maldades ao longo da sua história. Ela matou milhões na Inquisição, matou milhões nas cruzadas, queimou milhões de bruxas, etc, 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 etc. Favoreceu a escravidão, blá, 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 blá. Bom, o curioso é que se você... Essa opinião ela é difundida pelas ideologias anticatólicas, anticristãs, por exemplo, pela propaganda liberal, pela propaganda socialista. Mas se você for estudar a história sem preconceito, você vai verificar que até os bons e honestos historiadores
liberais ou socialistas vão dizer que a igreja foi responsável pelo reconhecimento da dignidade humana da mulher e da criança na antiguidade, pela paz entre aqueles que viviam em guerra. A igreja foi responsável pela fundação de hospitais, a igreja foi responsável pela fundação de escolas, a igreja educou diversas gerações de pessoas. E se na história da igreja existem, digamos assim, momentos sombrios, abusos, né, contra algumas pessoas e violência em nome da fé, quando se julga a igreja, se está julgando a igreja a partir dos próprios critérios cristãos. É isso que é o interessante de se observar. Quando alguém defende a dignidade humana, está defendendo em nome da revelação de uma dignidade que seria inalcançável ou impensável sem a revelação cristã e sem a ação da igreja. Então, quando nós irrefletidamente, de maneira ideológica, nos permitimos repetir esse tipo de bobeira, de tolice, a igreja só fez maldades, a gente está... se isso fosse verdade, quer dizer, há uma grande exageração, mas ainda quando há fatos que realmente vão ao encontro de uma afirmação de que houve males na história da igreja, o juízo dessas situações é feito em nome dos critérios cristãos. Quer dizer, se não fosse a igreja, as grandes maldades, as grandes impiedades, as grandes injustiças cometidas pelos seres humanos e cometidas pelos homens da igreja ou pelos governantes cristãos, etc., não seriam reconhecidos, né? Então nós viveríamos ainda num paganismo ou numa barbárie que, digamos assim, não reconheceria os direitos das crianças, não reconheceria os direitos das mulheres, não se preocuparia pelos doentes, não se preocuparia pelos idosos, e quando os valores cristãos estão, como agora estão, atenuados, minimizados, esquecidos, expoliados, o que se vê é justamente que a criança não é mais reconhecida no ventre da mãe, que o idoso já não é mais reconhecido quando ele é um enfermo sem cura, e a dignidade dessas pessoas é esquecida. Então é só para nos ajudar a refletir. Refletir é perceber se a opinião, se a imaginação, se o sentimento corresponde à realidade, né? No caso de Sócrates, ele ajudava as pessoas a perceberem os conceitos, se os conceitos que eles tinham a respeito das coisas eram conceitos verídicos que correspondiam às coisas pensadas. Então, que nós possamos viver então de maneira refletida, de maneira meditada, recolhidos no interior da nossa mente, sem a dispersão proporcionada até pelas redes sociais, pelos meios virtuais, que são bons, mas que também podem nos atrapalhar, para que uma vida filosófica, uma vida meditada, uma vida refletida, questionadora, mas não por questionar e sim para tentar encontrar a verdade da realidade, para que essa vida possa brotar, então, surgir em nós sempre mais, né? E que nós vivamos então dessa maneira filosófica que corresponde, mesmo que não sejamos, mesmo que alguém não seja um filósofo no sentido acadêmico, né? No sentido oficial do termo, mas a vida filosófica enquanto vida meditada, vida contemplativa, vida em busca da verdade, está acessível de algum modo a todas as pessoas e é algo que toda pessoa deveria buscar e segundo a qual deveria viver. Então, um forte abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá.